Cheguei! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar sobre o capítulo 145 de Jujutsu Kaisen. Sem intro dessa vez, porque teve muita, mas muita explicação nesse capítulo. Teve muito texto, tem muita coisa pra gente ver. E eu gostaria de comentar junto com vocês certinho tudo que o Tengen explicou sobre o Kenjaku, a pessoa que está por trás do Norito Shikamo, do Fake Getou e de todo esse jogo do abate. Antes de mais nada, o capítulo tá aqui embaixo e também tem o Discord aqui do canal, beleza? Bom, o capítulo começa primeiro com a Yuki falando pro Tengen. Realmente, aquele é o Tengen, gente. E aí, Tengen, não tem nenhum problema comigo aqui? É porque, né, não sei se você não quer que eu esteja aqui, tal e tudo mais. E bom, a primeira coisa que ele fala é que, não, tá de boa, não é a primeira vez que a gente se encontra, né, Yuki? E parece que a Yuki estranhou o Tengen, porque ela já deve ter visto ele há mais de 11 anos atrás. Então, enquanto ali a gente estava no arco do Gojo Satoru, junto com o Getou e todo mundo, aparentemente ela já se encontrou alguma vez com o Tengen e viu ele na sua forma normal, porque o Tengen, ele está nessa forma porque ele está evoluindo, ele está se tornando meio que um com a natureza, o céu e a terra, isso que ele quis dizer. E bom, ele fechou a tumba da estrela lá, que é onde ele fica, principalmente porque ele não quer que ninguém que seja aliado do Kenjaku, ou, né, o Fake Getou, agora a gente já sabe o nome dessa maldição, que na verdade não é bem uma maldição, na verdade ele é um feiticeiro, e ele tá por trás de todo esse jogo do abate, de vários planos muito loucos. E bom, embora o Tengen ele tenha um super conhecimento, não significa que ele consegue ler o coração de todas as pessoas. É isso que ele quer dizer ali, quando ele fala que, né, ele não sabe se eles poderiam ser ali aliados, se eles poderiam ser aliados contra ele, né? Porque, pelo visto, o Kenjaku ele tem algo contra o Tengen. Não contra pessoalmente, mas sim porque o Tengen é uma forma dele alcançar o seu objetivo. E bom, ninguém sabia desse nome, mas Kenjaku é o feiticeiro por trás de tudo isso. Ou seja, a maldição que tá por trás de todo esse monte de coisa, ele não passa de uma pessoa que já foi feiticeiro, que se transformou em maldição. É um pouco diferente, talvez, do próprio Mahito. O Mahito aparentemente não era uma pessoa e se tornou uma maldição. Então, provavelmente, essas coisas acontecem com frequência. A mesma coisa do Sukuna. Ou se transformou em objeto amaldiçoado e depois, né, conseguiu ali ativar a sua maldição, ou então na verdade ele se tornou uma maldição logo depois de morrer, alguma coisa desse tipo. E um detalhe que a Yuki ela chega a comentar é sobre o significado do nome do Kenjaku, né? Todas ali as suas linhas do kanji dela, que eu não entendo muito bem, mas o Ken significa benevolência e o Jaku significa salvação. Então é bem irônico ele fazer todo esse tipo de coisa, segundo a Yuki. E bom, o Itadori já pergunta por que o Tengen parece aquele ser meio estranho, meio ET, e na verdade o Tengen explica, você também se pareceria se ficasse por 500 anos aqui. O que ele quer dizer não é que o Itadori vai se parecer com ele. Na verdade ele fala que qualquer pessoa que fosse ele em si e ficasse por 500 anos, e vamos falar assim, começasse a evoluir, como ele diz aí, que ele tá meio que se tornando um com o céu e a terra, esse monte de coisa muito louca, também ficaria com essa cara de ET muito louco. Principalmente depois de não ter o seu receptáculo, né? Não ter o plasma estelar. E bom, há 11 anos atrás, a Riko, não lembro direito o nome dela, mas a menina lá não acabou se fundindo com ele, ela morreu. E aí acabou que ele não fez a assimilação e ele começou a evoluir. Nisso que ele começa a evoluir, ele começa a mudar o seu corpo, né? Porque, tipo, é o envelhecimento dele. E aí, bem legal que o Okotsu já fala, meu, na verdade a gente veio aqui pra já saber como que a gente tira o Satoru Gojo dentro da prisão e qual as intenções do jogo do abate, quais as intenções do Kenjaku, o que ele quer fazer, quero entender tudo isso daqui. E o Tengen fala, ó, beleza, eu conto pra vocês, mas com uma condição. A condição vai ser essa, que Okotsu Yuta, Yuki Tsukimiko ou o Chozo, dois desses três precisa ficar lá com ele, precisa fazer a guarda dele. Aí o pessoal começa a ficar sem entender, porque se ele não é imortal, por que ele tá tão preocupado com isso? Pode aparecer sei lá, um outro plasma estelar aí e ele ficar de boa, né? Só que não é bem assim. E é aí então que ele começa a explicar sobre o Kenjaku, quem foi esse cara, e olha só o bagulho. O grande objetivo dele, como ele já disse ali quando ele usa a mutação ociosa do Mahito, é fazer com que
os humanos evoluam ao redor do Japão. Mas através dessa evolução, isso vai acabar passando e vai para o mundo todo. E qual é o senso de evolução do Kenjaku? Pelo que eu entendi no capítulo, eu já vou mandar a real para vocês, que é o seguinte, ele quer meio que como se todo mundo se tornasse feiticeiro, entendeu? Como se todo mundo se tornasse mais forte e essa força fosse a evolução humana. Tipo, o cara superar, vamos falar assim, os seus limites de um indivíduo, sabe? Você não ser apenas um humano, você ser tipo uma super existência, assim. Na verdade, vai virar a lei do mais forte, basicamente. Assim como é feito no jogo do abate, seria feito isso no mundo inteiro. Porque se dá um monte de poder pra um monte de pessoa, vai surgir o caos. Porque umas vão começar a matar as outras porque elas têm a má vontade, o coração ruim, não sei o quê. E aí os outros vão tentar proteger e vão ter que matar também. E aí vai virar um pandemônio o bagulho. E bom, nessa parte da explicação, o Megumi ele pergunta por que então que ele não usou a mutação ociosa em todos os humanos no Japão, já que ele queria transformar todo mundo em sorcerer, né? Em feiticeiro. Só que aí o Tengen fala, porque não dá, não tem. Ele não tem energia amaldiçoada suficiente para poder fazer esse negócio em todos os humanos. E toda a energia do Uzumaki, daquele golpe que ele utiliza, ela não volta de volta para ele. Ou seja, ele gasta energia, a energia fica lá e acabou. Ele não pode usar em todos os humanos, então não consegue, não dá. E tudo isso significa simplesmente que sim, o Kenjaku, o que ele quer fazer? Assimilar os humanos com o Tengen. Mas aí que a gente começa a ficar doido, peraí, mas como assim? O Tengen, na verdade, ele não consegue só se assimilar com o plasma estelar lá, o receptáculo? Como que ele vai fazer isso? Essa pergunta logo é respondida, principalmente por ele ter evoluído, por ele ter envelhecido. Com isso ele se tornando meio que um céu e a terra, com a natureza, esses montes de negócio assim, ficando num estado evoluído, ele fica propenso a se assimilar com qualquer outra pessoa. Não é mais impossível que ele faça uma assimilação com uma pessoa qualquer. Ou seja, por ter evoluído, por ter acontecido esse monte de coisa que aconteceu aí 11 anos atrás, ele se torna suscetível a se assimilar com outro humano. Bom, é nesse momento que o Choso pergunta, mas peraí, mas como que você vai se assimilar com um monte de humano? E aí o Tengen explica que na frente deles agora não tá ainda o verdadeiro Tengen. Vamos dizer assim, quando ele diz o verdadeiro, ele não diz o antigo, o ele como pessoa, como feiticeiro. Ele tá falando que ele não é ainda o ser evoluído. O ser evoluído que se não tiver um receptáculo, se não tiver uma pessoa lá para usar como receptáculo, ele vai acabar se tornando esse ser evoluído. E por isso que agora ele disse para eles que ele tá dentro do céu e da terra, ele faz parte, ele é um com o céu e a terra, assim, um universo muito louco. E ele diz que os humanos que se assimilassem com ele iriam se tornar seres que existem e ao mesmo tempo não existem. Seria tipo um deus, mas não seria, entendeu? Então tipo, seria um ser superior. E basicamente por causa da sua técnica de barreira, lembrando que nesse capítulo é explicado que o Tengen é o melhor usuário de barreira, de fazer as barreiras, essa técnica. E não só isso, o segundo melhor, quem que é? É o Kenjaku, o cara que tá por trás de todo esse plano. E graças a essa barreira e tudo, ele consegue manter a sua consciência, consegue manter o seu jeito e tal, e meio que controlar como se fosse um deus o mundo todo, embora ele não haja ativamente em cima das pessoas, né? Ele deixa, vamos falar que assim, todo mundo livre. Só que se as pessoas começam a evoluir, começam a acontecer esse monte de coisa, parece que sai um pouquinho do controle. E aí pode ser o final do mundo, acabou o fim do mundo, aí já era. E como eu disse lá atrás, se várias pessoas acabarem se tornando Jujutsu e não sei o que, e soltar o poderzinho por aí, a maldade vai imperar, vai virar um pandemônio, vai ficar muito louco. E se isso expandir, vai se expandir pro resto do mundo. E aí o mundo inteiro vai virar um Japão da vida, igual eles estão agora. Ou seja, imagina o jogo do abate, só que no mundo inteiro. Bom, e por que o Kenjaku quer fazer tudo isso? Não sei. O Tengen também não sabe, ele responde pro Itadori, ó, não sei por que ele quer fazer isso, não entendo o coração das pessoas, mas é isso aí. E aí a Maki, ela vem com a pergunta, né, porque, pô, você poderia rejeitar a assimilação, né, com os humanos, ou com quem quer que seja aparecer aqui com você, né? Só que ele fala, não exatamente, porque quando ele tá evoluindo e ele se tornando esse ser superior, esse ser aí que ele se torna
se ele não tiver o receptáculo, ele se torna algo bem próximo do que é uma maldição. Ou seja, basicamente ele vai se tornar uma maldição. E graças a isso, o Kenjaku, por causa da técnica de manipulação de maldições que o Kenjaku tem por causa do corpo do Getou, ele pode consumir o Tengen. E considerando as técnicas do Kenjaku, ele pode, a partir de um contato simples, pegar o Tengen, devorar ele, assim como ele devorou o marido. O Marrito. E bom, a partir daí a Yuki pergunta, mas por que agora? Por que o bicho tá fazendo agora? Ele não podia ter feito antes ou depois? E por que tá rolando tudo isso agora? E aí ele explica um negócio, e aí eu vou teorizar que realmente foi isso, que prevenindo que o receptáculo se tornasse parte do Tengen, lá atrás na história do Gojo, Satoru e de todo mundo, evoluindo ele e controlando ele com as maldições e tudo. Então eu tô acreditando que por essas falas do Tengen, lá no passado, quando as pessoas tentavam fazer meio que aquele culto que deveria deixar o Tengen se tornar o ser superior, tudo isso não passava de um plano armado pelo Kenjaku antes dele assumir o corpo do Fake Getou. Então ele deveria estar por trás de todas essas atitudes, de botar o Toji para enfrentar o Gojo Satoru, e todos esses eventos parece que foram planejados. Não foi um negócio do destino, foi um negócio planejado. E o Kenjaku, pelo que o Tengen acha, parece ter mais ou menos uma conexão com o Sukuna. E graças a essa conexão, ele deve ter ali os seus 1000 anos e tudo mais, era Heian. E aí ele diz que ele, o receptáculo e os caras dos 6 olhos, né? Lembro o nome em japonês, eu acho que é Rokugan. Eles sempre estiveram conectados pelo destino. E no passado, o Kenjaku foi derrotado 2 vezes. Na segunda vez, antes mesmo da pessoa nascer, ele foi lá e matou a pessoa dos 6 olhos e matou também o plasma estelar da época. Só que o que aconteceu? No dia exato da assimilação, depois de passado o tempo e tudo, pro Tengen evoluir, do nada apareceu essas pessoas. Ou seja, o Kenjaku, ele viu que ali era muito problemático lidar com essas pessoas, mesmo ele tendo matado, entre aspas, porque parece que ele matou, mas não matou, entendeu? De alguma forma essas pessoas parecem ter sobrevivido. E aí, pra evitar esse problema, ele falou assim, melhor do que matar? Vou selar. Então, por isso que ele usou a prisão em cima do Gojo Satoru. E outro detalhe é que não pode existir mais de 2 caras do Rokugan, né, que seria dos 6 olhos, ou seja, não dá pra ter um segundo Satoru Gojo, dá pra ter só um só, e depois quando ele morrer, nasce outro. E bom, algo imprevisível aconteceu há 11 anos atrás, que foi a aparição do Toji Zenin, né, não o nascimento dele, mas a aparição dele, fazendo uma intervenção, né, e com isso as atitudes do Geto da época, o pensamento do Geto e tudo o que aconteceu, isso daí acabou ajudando para que os planos do Kenjaku conseguissem avançar. E tudo de uma forma meio que sem querer, acabou acontecendo, né? Os planos do Kenjaku evoluíram de um nível acima. Ele conseguiu selar lá o Gojo Satoru, ele conseguiu fazer o que ele precisava, conseguiu achar a prisão, o reino de prisão lá que ele botou o Gojo Satoru. E aí o Megumi pergunta, mano, mas qual é a do Jogo do Abate, né? A Jogo do Abate, na verdade, ele é uma adaptação para assimilação do Tengen, né? Ele é uma forma do Kenjaku fazer com que ajude pro sistema ali funcionar da assimilação com os outros humanos, talvez fazendo vários humanos alcançarem altos níveis de feiticeiro Jujutsu, se matarem, tudo sair do controle. Porque se tudo sai do controle do Tengen, pelo que ele disse, vai ser o final do mundo, ele não consegue controlar, ele não consegue ajudar em nada, e aí lascou todo mundo, né? E não só isso, mas como o jogo ele serve muito por conta da imersão com um não plasma estelar em cima do Tengen, principalmente porque mesmo que um humano venha se fundir com ele pode se tornar um ser incompleto, pode se tornar uma existência incompleta, e aí o plano parece que do Kenjaku não vai dar muito certo, e ele quer o negocinho, tipo, perfeitinho. E tudo isso vai trazer as pessoas meio que pro Nirvana. Bom, eu não lembro exatamente agora, acabei não pesquisando, mas comentem aí sobre o Nirvana, principalmente o que talvez o Tengen quis dizer nesse momento, porque pra mim seria algo assim, porque assim, o jogo do abate, ele é um ritual que aparentemente ele junta um monte de energia amaldiçoada. Com isso as pessoas seriam levadas pra um outro limite, seria levada, sei lá, pra morte, pra um monte de coisa, e graças a isso traria todo esse caos aí. Eu
Tengen não conseguiria controlar e aí já era. Só que por causa de todo esse ritual, ele teve que fazer um contrato, nele mesmo, que no caso é o próprio Kenjaku que eu tô falando, que ele não pode ser o Game Master. E tanto que esse ritual ele funciona dessa forma, que mesmo que você mate o Kenjaku, você mate lá o Fake Getou, não vai adiantar nada, o pessoal vai continuar o jogo normal, porque o jogo não vai poder parar. Ele colocou de uma forma que o jogo não vai parar de jeito nenhum. Ou seja, mesmo que todos os players morram, né, os jogadores morram, não vai parar, ou mesmo que todos rejeitem ali a oferta dele, não vai parar também. Mano, o bagulho vai ser doido. Ou seja, só resta eles lutar no jogo do abate, conseguir criar uma nova regra e fazer coisas que evitem todo esse caos. O Yuta chega a recomendar, pô, então a gente vai lá, ganha, cria uma regra para tirar a Tsumiki do Fujiguro aqui, a irmã dele, e aí quando a gente fizer isso tá de boa, né? Só que aí o Megumi ele fala, não, melhor a gente focar ali em tentar salvar o Gojo Satoru, porque ele seria um grande aliado, ele daria pra dar uma ajuda pra gente, porque ele conseguiria resolver tudo. E bom, quem vai ficar lá junto com o Tengen vai ser, na verdade, vai ser a Yuki e o Chozo, beleza? Porque dando um fim no Kenjaku é a salvação pros irmãos do Chozo, ainda não sei o porquê. Acredito que porque ele ia usar talvez a mutação ansiosa do Mahito em cima deles para eles se tornarem maldições muito terríveis, não sei, ou controlar eles. E a Yuki ainda vai conversar com o Tengen, ou seja, ainda vai ter um pouquinho mais de explicação, uma conversa mais com o Tengen. Vamos entender o que a Yuki quer saber dele e o que ela pode nos revelar acerca dos planos dela, que é de erradicar todo tipo de maldição e o mundo viver em paz. E bom, é nesse momento que o Tengen agradece e ele vai lá e tira um bagulho do nada, que na verdade é uma outra prisão do reino lá, a prisão lá do Gojo Satoru. Só que ela é a porta de trás. A porta da frente é a que tá selando o Gojo Satoru. Só que o que acontece? O Tengen criou ou fez alguma coisa com esse cubinho aí, assim que o Kenjaku conseguiu adquirir a outra porta, ele fez meio que essa porta de trás. E bom, o que acontece basicamente ali é simplesmente isso, gente. Tem a porta da frente, onde o Gojo Satoru tá selado, tem essa daqui de trás. Essa de trás também pode ser aberta, só que não mais graças ao grande Gojo Satoru também, porque as únicas que poderiam fazer essa porta se abrir seriam duas armas amaldiçoadas. Uma é a que o Gojo Satoru quebrou na luta contra o Toji, que ela quebra todo tipo de efeito de técnica amaldiçoada e aí teria como forçar a abertura. Ou então a cordinha lá que o Miguel tinha, e por isso que o Okotsu foi pra África lá junto com o Miguel pra procurar outra dessa cordinha, mas não existia mais, ou seja, o Gojo Satoru destruiu as duas peças necessárias para libertar ele. E bom, o único que pode abrir realmente essa porta da frente, né, é o próprio Kenjaku. Ele é o único que pode conseguir lá e abrir e tudo mais, porque foi ele que prendeu o Gojo Satoru lá dentro. Só que tem uma terceira alternativa além dessas duas armas, que é uma pessoa, um feiticeiro Jujutsu. O nome dela é Kuruzu Hana e ela é uma das participantes do jogo do abate. É um feiticeiro de mais de 1000 anos, eu não entendo como ela entrou, se foi por causa de um objeto amaldiçoado ou não, porque isso não é explicado. Porém, lembrem-se que o Getou, por todo esse tempo, Getou não, o Kenjaku, por todo esse tempo, ele criou contratos com várias pessoas, assim como ele fez com a irmã do Fujiguro. Ou seja, talvez todas essas pessoas conseguiram de alguma maneira ficar vivas e intactas por conta de todos esses anos que ele foi fazendo lá os contratos e guardando, vamos falar assim, que meio que essas pessoas diretamente para esse momento. É isso que eu entendi. Ou então ele usou alguma peça amaldiçoada tipo a do Sukuna, botou na pessoa lá, ou sei lá o que ele fez a mutação ociosa, a pessoa voltou à vida e ela surgiu. E essa pessoa se denomina Anjo ou Anjo. E a técnica amaldiçoada dessa Anjo, a Kuruzu Hana, é simplesmente anular todas as técnicas amaldiçoadas. Então ela é o ponto ali para tentar salvar, mas a gente não sabe se ela vai concordar, se ela tem um outro objetivo, o que ela quer, ela tem mais de 1000 anos, época do Sukuna, não sei. Vamos ver o que vai rolar, porque é aí que termina o capítulo. E um detalhe do editor ali embaixo é que mais coisas vão ser explicadas sobre o jogo do abate. Bom galera, o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu queria explicar tudo isso pra vocês, trazer aí pra vocês.
Que eu entendi desse capítulo, muita coisa, tem muita coisa pra se comentar. Mas bom, vamos lá. O Tengen evoluindo, ele se torna parte de uma maldição e por isso que o Kenjaku quer se unir com ele. Se unir assim, ele quer devorar o Tengen como um objeto amaldiçoado, né, como se fosse uma maldição. Graças a isso ele vai poder se assimilar com o Tengen e aí se assimilar com todas as pessoas, transformar as pessoas num ser superior e causar o caos na era toda. E é o que parece muito que é o plano do Sukuna. Voltar num tempo onde não tinha, vamos falar assim, certo ou errado. Ele fazia o que queria, ele não tava nem aí. Ele era o mais forte, então ele acabava com todo mundo. E criar, vamos falar assim, meio que o seu próprio reino de caos que ele sempre gostou. Onde está as mulheres, onde está as crianças, onde está não sei o que. Igual ele faz logo no comecinho, quando ele aparece e o Itadori tinha comido lá o dedo dele. Gostei muito do design da personagem da Kurusuhana, achei ela muito gatinha. E, mano, muito louco, muito legal. O capítulo foi demais, teve muita explicação, teve muita coisa assim. Dá pra teorizar muita coisa, mas eu acho que não só o jogo do abate ele serve como uma adaptação pra imersão lá no Tengen, como também eu tô achando que ele tá fazendo isso pra desviar o foco das pessoas no jogo do abate e ele conseguir tramar mais coisas por fora enquanto o pessoal fica ali concentrado. Talvez até ele possa aparecer agora na tumba estelar, que o Tengen tá conseguindo esconder, mas se ele aparecer lá já era, ele vai ser consumido. E a gente ainda não sabe se o Tengen ele tem algum objetivo a mais, se ele só quer ser isso que ele é, tipo, meio que um deus, mas sem interferir em nada, ou simplesmente se ele quer alguma coisa além disso, porque a gente teve toda essa explicação do Tengen, ele explicou tudo, mas não dá pra levar ele tão a sério assim, achar que tudo que ele tá falando também tá certo, porque vai que ele tá enganando alguém. A gente não pode cair nessa, né, gente? Lembrem-se do Match Amaro, que a gente pensou que era tudo amiguinho e era um traidor. Então, não esperamos nada. O negócio de Jujutsu é daqui pra cima, muito melhor ainda, beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Esse foi o capítulo, isso foi o que eu achei do capítulo, que eu acho que o Kenjaku ele tá planejando, ele quer voltar com a Era do Sukuna. Não acho que ele era o cara mais forte, mas talvez seja um dos prováveis aliados, rivais, ou então mais um cara que pensava como ele também, um pouquinho parecido apenas. Mas foi legal descobrir esse monte de coisa, beleza? Mano Joe tá vazando, até uma próxima, um beijo no coração e valeu!